Palavras que falam ao coração. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma palavra que vem direto do coração de Deus para o seu coração. E a palavra de hoje está no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25. E antes de ler a palavra do Senhor, eu quero falar sobre o tema que vamos abordar hoje. E vamos falar sobre, é uma pergunta, tá bom? Devemos deixar de congregar? Devemos deixar de ir ao templo, de ir à igreja? Vamos lá para a palavra? Diz assim: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros. E ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando, ou seja, que Jesus está voltando. Então o Senhor está nos orientando, aqui está nos explicando, e nós estamos vendo muito isso. As pessoas estão abandonando a igreja, estão abandonando o templo, porque muito diz assim: a igreja somos nós, eu oro na minha casa, Deus está em todo lugar. Deus está em todo lugar, mas isso não quer dizer que por Deus estar em todo lugar, que nós temos que abandonar, que você tem que deixar de buscar a Deus, de ir congregar, de ir ao templo, porque o templo foi deixado para nós, para que a gente possa se reunir ali junto com os irmãos, para adorarmos ao Senhor. Lá você vai ouvir testemunhos que vai fortalecer a sua fé. Lá você vai receber uma palavra de ânimo, uma palavra de força. Muitas vezes você está triste, você está passando uma luta grande na sua família, na sua casa, na sua vida, no seu casamento. Quando você vai ao templo, você recebe aquela palavra de ânimo para você não desistir. Quantas pessoas depressivas se encontram hoje porque abandonaram não apenas o templo, mas abandonaram principalmente a Deus. Então é muito sério isso, gente, porque nós não temos que olhar ali para o homem. Muitas pessoas desanimam porque olham para o pastor, olham para o obreiro, olham para o levita, para o irmão que está fazendo algo de errado. Gente, mas a palavra de Deus nos orienta que nós temos que olhar apenas para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Na igreja, existem dois tipos de pessoas: o joio e o trigo. É necessário que o joio cresça junto com o trigo, mas ai do joio, ai dessas pessoas que escandalizam a palavra de Deus, que escandalizam o evangelho, que falam heresias. Essas pessoas vão prestar conta com Deus. Se essas pessoas fizeram algo para você, ore por elas. Se essas pessoas te machucaram de alguma maneira, não te trataram bem, elas vão prestar conta com Deus se não se arrependerem. Nós, você, não temos que ir para a igreja para achar que vamos encontrar perfeição. Não existe perfeição quando existe ser humano. A igreja, gente, é lugar para doentes espirituais, para as pessoas que estão nas drogas, que estão na prostituição, para as pessoas que precisam de cura, de transformação e de libertação. A igreja não foi feita para os santos, não é para os perfeitos, e não existe ninguém perfeito. Por acaso você é perfeita? Você é perfeito? Perfeito só Jesus. Então, a casa do Senhor é feita para as pessoas, para os enfermos espiritualmente falando, para aquela pessoa que ninguém dá nada, para aquela pessoa que é desvalorizada pela sociedade, porque isso está escrito na palavra do Senhor. Vamos ler aqui, olha o que está escrito, o que diz aqui na palavra de Deus. Diz assim, em Marcos capítulo 2, versículo 17, diz assim: ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Tá vendo? O que Jesus falou aqui? Eu não vim para chamar justos, e sim pecadores. Não são os saudáveis, os sãos que precisam de médicos, e sim aqueles que estão doentes. Você vai ao médico se você não está doente? Você não vai, porque você não precisa, você está bem de saúde. O que você vai fazer ao médico? Então Jesus, ele usou essa situação, usou o exemplo do médico ali, né, da pessoa que está saudável, que não precisa de médico, justamente para nos dar essa explicação mais simples. Então coloque uma coisa na sua cabeça: a igreja é composta por pessoas. A igreja somos nós.
nem todo mundo que está ali na igreja, gente, é convertido. Lá tem crentes e não crentes. Lá tem pessoas fofoqueiras, lá tem pessoas que ainda não se converteram, pessoas que julgam umas às outras, pessoas que olham umas para as outras, sabe, de uma forma julgando. Quando as pessoas falam assim, a igreja somos nós, exatamente, você não é perfeito, você tem os seus erros, eu tenho os meus erros. O fato de eu estar na igreja não significa que eu sou perfeita, mas eu tenho que andar na palavra do Senhor, eu tenho que andar em obediência, eu tenho que me desviar do mal, da aparência do mal, da tentação, do pecado. Deus, ele vai trabalhando no coração das pessoas. Então lá na igreja não é lugar, no templo tem pessoas de todo tipo. Vocês entendem? Você precisa de Jesus, de olhar para Jesus. Em Romanos capítulo 8, versículo 34, diz assim: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Entenderam? Foi Jesus que morreu, foi Jesus que ressuscitou. Não foi o homem, não foi o pastor, não foi o irmão, não foi a irmã. Foi Jesus. Você só tem que olhar para Jesus. Não é para o homem, não é para o ser humano. Não é porque nós somos a igreja, porque você é a igreja, que você não tem que ir para a igreja, que você não tem que ir para o templo. Não, isso está errado. Você está completamente errado, está distorcendo a palavra de Deus. Porque eu acabei de ler que não devemos deixar de congregar como costume de alguns, porque a palavra do Senhor fala que no final dos tempos muitos vão abandonar a fé, a maldade está aumentando, está se esfriando o amor. Então, por conta disso, muitos estão deixando de ir para a casa do Senhor, estão se prejudicando, porque você olha para o pastor lá, está ali pregando e tal, tudo mais, mas você tem que entender que ele é usado por Deus. Quem usa ele é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que usa aquele homem, aquela mulher de Deus para te fortalecer, para te ajudar, para te dar uma palavra ali de ânimo para você não desistir, não desanimar. Então é importante sim você congregar. Não é saudável deixar de congregar, não é saudável deixar de ir à igreja de nenhuma maneira. Olha o que diz no Salmo 27, versículo 4, diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. Olha o que o salmista falou, ele disse: uma coisa eu peço ao Senhor e é o que procuro. Para você encontrar Deus, você precisa procurar, você precisa buscar, você precisa ir até Ele. E ele fala assim: uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Então o salmista está esclarecendo aqui o quanto é saudável, o quanto é importante buscar a Deus. Ele disse que ele ia buscar a Deus por todo o tempo que ele vivesse nessa terra. Enquanto ele tivesse vida, ele ia ao templo, ele ia se reunir com os irmãos, ele ia adorar, ele ia buscar a Deus, ele ia se derramar diante do Senhor, colocar a angústia dele, não só na casa dele, mas no templo do Senhor. Ele ia ao templo para buscar orientação, para contemplar a bondade do Senhor, a misericórdia, o amor. Então nós temos sim que ir para a igreja, nós temos sim que buscar a Deus, nós temos sim que parar de estar com essas histórias de que a igreja somos nós, a igreja somos nós, e por isso a gente não quer ir para a igreja, não quer ir buscar a Deus no templo do Senhor. Então nós temos que obedecer a Deus, porque aqui na palavra do Senhor ele fala sobre isso, né? Ele fala: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Ou seja, as pessoas estão deixando de assistir, deixando de ir para a casa de Deus, já não sente prazer de estar na casa do Senhor. Mas o Senhor está falando assim que nós temos que animar uns aos outros, fortalecer uns aos outros, porque Ele está voltando. E não é momento, não é tempo de estar olhando para isso, e sim de estar olhando para Jesus, de se firmar, de se preocupar com a salvação. É isso que o Espírito Santo quer, é isso que Deus quer de cada um de nós. Então você precisa frequentar, você precisa tomar essa decisão. Você sabe o que significa abandonar? Porque fala ali que não devemos, que muitos estão abandonando. Sabe o que significa abandonar? Significa deixar, afastar-se do Senhor por um longo período ou por um curto período de tempo. Então é deixar, desistir, largar. É isso que significa. Significa deixar o desamparo. Quando você deixa o Senhor, você fica desamparado, você fica angustiado. Me responde, você que vai assistir esse vídeo. Será que você é feliz sem Deus? Será que você realmente é alegre sem Deus?
Eu acredito que não. Eu acredito que não. Porque ninguém que conhece a Deus uma vez consegue viver feliz, alegre, em paz sem Deus. Eu não acredito nisso. Então, significa isso, deixar só, não fazer caso, significa renunciar, fugir. É isso que significa. Então, a pessoa que abandona Deus, ela está deixando, se afastando de Deus, se divorciando do Senhor. Porque quando você tem um encontro com Deus, você faz uma aliança, você casa com Deus, você tem um compromisso com Deus. É igual um casamento de homem e mulher. Quando eles casam, eles formam uma aliança ali, eles têm um compromisso de ser fiel, de respeitar, de honrar um ao outro. Mas a partir do momento que haja ali um adultério, uma traição, tanto do homem quanto da mulher, o que acontece? Você está abandonando, você está desistindo, você está buscando um caminho de sofrimento, de angústia, de destruição. Então, com Deus é a mesma coisa. Quando você abandona, quando você deixa Deus, você se torna uma pessoa amarga, uma pessoa infeliz, triste, uma pessoa sozinha, você pode estar rodeada de um monte de pessoas, você tem amizades, você pode estar, sei lá, você pode ter o que for, dinheiro, sabe? Você pode estar de qualquer forma, de qualquer maneira, mas sem Deus você se sente sozinha, você se sente angustiado, você se sente angustiada sem Deus, porque você se sente vazio, você sente um vazio tão grande que só é preenchido por Deus. Então você precisa buscar a Deus, você precisa voltar para a casa do Senhor. Volte para a casa do Senhor enquanto há tempo. Há tempo de você voltar, há tempo de você se reunir novamente no templo de Deus, na casa do Senhor. No Salmo 122, versículo 1 diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então você tem que ir à casa do Senhor com alegria, você tem que ir à casa do Senhor com gozo. Digamos que você tem um culto 2 vezes na semana na sua igreja. O que custa você ir lá e tirar esse momento para ir buscar a Deus? Por acaso Deus não te dá saúde? Deus não te dá, sabe, o alimento, o que vestir, o que beber, o que comer, o que calçar? Você não tem motivos para agradecer a Deus? Será que você não vê isso? A chuva que cai sobre a terra, o sol, o alimento vem de Deus. A saúde é Ele que te dá. Por que ser tão ingrato com Deus? Por que entristecer o Espírito Santo? Por que entristecer a Deus dessa maneira? Então volte para os caminhos do Senhor, volte para a casa de Deus, tire esse pensamento de que eu posso buscar Deus em todo lugar, que eu não preciso estar na casa de Deus. Foi Jesus que morreu, foi Ele que sofreu, foi Ele que pagou um preço altíssimo para te salvar, para te libertar, para te dar vida em abundância, para te dar paz, para te dar alegria, para te dar amor, para te dar tudo que você tem hoje. E se você não tem, é porque você não quer, porque você não quis, porque você decidiu tomar outro caminho. Então, gente, a mensagem de hoje é sobre a importância de congregar. Por que é importante congregar? Porque lá você vai ouvir a palavra do Senhor, você vai ouvir testemunhos, você vai adorar a Deus. São tantos benefícios que tem quando você se reúne, né, para buscar a Deus. Então, a Bíblia nos ensina, ela nos incentiva a congregar continuamente. Isso é um mandamento do Senhor. Deus se alegra quando te vê na casa dele, quando te vê ali na presença dele. Então, Deus, ele fica feliz. Então você tem que analisar um pouco, olhar, sabe? E analisar a sua vida. Como que você tá? Você tá bem desse jeito? Você se sente feliz dessa forma? Eu acredito que não. Porque aqueles que conhecem a Deus de verdade, que tiveram experiência com o Senhor, sentem saudade, sentem falta de estar ali reunido. Então eu te aconselho a buscar a Deus, a voltar para a casa do Senhor, em nome de Jesus. Então pare de olhar para o homem, para de olhar o defeito do homem. Há joio, no meio do trigo há joio, no meio do trigo há escândalo, mas você não tem nada a ver com isso. Deixa as pessoas que estão fazendo as coisas erradas se acertar com Deus, se consertar com Deus. Continue a sua caminhada, não olhe nem para a esquerda nem para a direita, olhe apenas para o Senhor Jesus, porque foi Ele que padeceu, foi Ele que morreu em seu lugar.
tá bom? Então, gente, essa é a palavra de hoje para o seu coração. Que você possa compreender, entender essa palavra, que você possa guardar na sua mente. Que Deus te abençoe. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.